Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a importância do Monte Sião. Bem, antes de começar a conversar com você sobre esse tema tão fantástico, tão importante, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar aí no sininho de notificação, para que toda vez que eu suba um vídeo novo aqui no canal, você seja notificado, tá bom? Esse é um vídeo que faz parte da série sobre o estudo do tabernáculo de Davi. Esse final de semana, eu fiz uma postagem no meu Instagram e eu fiquei bastante surpreso com o número de pessoas que nem sequer conhecem ou ouviram falar sobre esse tema na Bíblia. Todo mundo conhece o tabernáculo de Moisés, né? Aquela tenda no meio do deserto, etc. Que, aliás, eu tenho uma série de estudos sobre o tabernáculo de Moisés que é muito legal. Conheça aí no meu canal, dá uma olhadinha no playlist, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar essa playlist, tá? Mas, prosseguindo no estudo de adoração, que é o que eu estou fazendo nesse canal, eu comecei a fazer essa série de estudos do tabernáculo de Davi, e esse é o 6º vídeo. E toda vez que eu vou fazer esse estudo, né, ele é diferente do tabernáculo de Moisés, porque o tabernáculo de Moisés ele tem uma ordem, né, que Deus vai revelando ali no Monte Sinai, mas com Davi é diferente. E eu gostaria de dar um breve panorama, se você ainda não assistiu os outros vídeos, para que eu possa situar você de onde eu estou nessa série do tabernáculo de Davi, né? Bom, nós lemos em 1 Coríntios, aliás, deixa eu ler esse trecho, em 1 Coríntios capítulo 15, 46 e 49, que Paulo nos ensina algo muito interessante sobre as coisas espirituais, e eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios capítulo 15, 46 a 49, rapidamente vou ler isso aqui, diz o seguinte: esse é um trecho bastante conhecido, que ele está falando sobre a ressurreição. E quando a gente chega no 45, ele diz o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão que ele se refere é Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ou seja, ele está fazendo um paralelo entre o homem da terra e o homem do céu, entre Adão e Jesus. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, ele está utilizando um paralelo para denotar o homem terreno, que somos nós, eu e você, Adão, e o homem que veio do céu, que é Jesus Cristo. Então, assim como nós lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 5, quando o escritor ali nos revela algo muito interessante sobre o tabernáculo de Moisés. Sim, eu estou falando sobre o tabernáculo de Davi, mas eu vou utilizar um princípio que nós aprendemos com o tabernáculo de Moisés, que é o seguinte: ora, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ele está falando de Jesus. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles, quem? Os sacerdotes, servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso é que Moisés divinamente foi avisado, etc, etc. O que eu queria grifar aqui é o termo figura e sombra. Assim como Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 15, o escritor de Hebreus também faz esse paralelo entre figura e sombra. Da mesma forma que o tabernáculo de Moisés era uma figura das coisas celestiais, o tabernáculo de Davi é uma figura das coisas vindouras que viriam no futuro, chamado igreja. Isso mesmo, o tabernáculo de Davi é uma sombra
da igreja que viria anos depois. Os apóstolos de Jesus, eles entenderam isso. E quando a gente lê em Atos, hoje eu vou ler bastante assim, vou usar bastante a Bíblia para lá e para cá, porque é importante você acompanhar comigo aqui na Bíblia, tá? Quando a gente lê em Atos, capítulo 15, está havendo uma reunião muito importante em Jerusalém, por causa de algumas controvérsias acerca de elementos do judaísmo que deveriam ou não ser aplicados aos gentios. E lembra, eu sou um gentio, porque eu não sou um judeu, né? Então vamos ler. Capítulo 15, de 7 a 16. Se você quiser ler isso depois, Atos 15, de 7 a 16, mas eu vou ler só os trechinhos que realmente são importantes para que esse vídeo não fique muito extenso e muito chato aí para você acompanhar eu lendo, é um negócio chato, né? Mas vamos lá. No versículo 7, eles estão tendo uma grande discussão. Aí Pedro se levanta para falar, pá. E ali naquela discussão tá Paulo com Barnabé e de repente Tiago se levanta e toma a palavra. E ele fala o seguinte: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas. Aqui, Tiago está se referindo a uma profecia de Amós, capítulo 9, 11 a 12. Então, vamos ver o que Tiago estava lembrando nesse contexto aqui dessa discussão em Jerusalém, que nós lemos em Amós, capítulo 9, versículo de 11 a 12. E o contexto aqui é um contexto onde Israel seria destruído porque havia idolatria e ele seria levado cativo em cativeiro. Mas Deus faz uma promessa, e é uma promessa de restauração. E ele está falando o seguinte, exatamente as mesmas palavras que foi dita por Tiago lá no Novo Testamento. Naquele dia, que dia? Os dias que a igreja sugeria. Tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. O que Deus está falando aqui, através de Tiago, dentro desse contexto? Olha o que continua a discussão de Tiago aqui, para o povo aqui em Jerusalém. Ele fala: levantarei de suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. O que o Tiago está falando aqui, que era um negócio tão fantástico, por quê? Porque ele diz exatamente, ele está profetizando, ele está trazendo dentro do contexto dessa reunião aqui, uma profecia que diz respeito a mim e a você hoje, muito embora nesse contexto aqui fosse o início da igreja, entendeu? Então, olha, todos os homens busquem o Senhor. Isso inclui a mim, inclui a você. Mas o que significa restaurar o tabernáculo de Davi? O que era o tabernáculo de Davi? Bom, se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, eu vou dar um breve panorama, tá? Aqui nós temos Jerusalém na época de Salomão, porque você vê o templo construído. Mas antes desse momento aqui, Jerusalém era isso aqui, ó. Não tinha essa parte aqui, tá? Isso aqui é o topo do Monte Moriá. Davi conquistou Jerusalém e construiu em Jerusalém uma casa para si, era um palácio deles. Esse local também é conhecido na Bíblia como a cidade de Sião. Entretanto, o Monte Sião era um monte que ficava fora da cidade de Jerusalém, mais precisamente ao norte. Alguns mapas que você vê aí na internet mostra que o Monte Sião era esse monte que ficava aqui, ou o monte que ficava mais para o lado esquerdo aqui, ou à direita do vídeo aí, tá? O que é importante desse local do Monte Sião é que ali Davi, ele construiu algo completamente diferente do que Moisés fez, por alguma razão que eu só posso entender que foi
profundo agrado do Senhor que Davi tirou tudo que tinha, tudo que era elemento que existia no tabernáculo, tá? Todas aqueles tapas, o altar, tinha o altar de holocausto, tinha as mesas onde os animais sacrificados, a pia de água para os sacerdotes se lavarem, o próprio tabernáculo em si, que era uma estrutura de madeira, onde estava o lugar santo e onde estava o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. E o que Davizão fez? Ele pegou somente a Arca da Aliança, colocou em cima do Monte Sião e construiu uma tenda. E ali ele falou, olha, vem quem quer. Essa é exatamente uma sombra do que seria a igreja nos dias de hoje. E muito interessante sobre essa estrutura que foi montada ali, nós vemos o primeiro culto realizado por Davi naquele local. Você pode ler isso em 1 Crônicas 16. Eu já fiz 2 vídeos super profundos sobre esse trecho. Eu não quero me ater, eu quero convidar você a assistir depois, tá? Mas o fato é de que aquele primeiro culto realizado por Davi é o primeiro momento na história de Israel onde nós temos um elemento sendo adicionado à liturgia de culto ao Senhor, que é a música. Foi exatamente nesse local, aqui, no Monte Sião, 1 Crônicas, capítulo 16. E é lindo como acontece, porque Davi traz o holocausto, ele oferece os holocaustos, ele faz a oferta pelo pecado, só então a música começa. E eu acho esse momento muito fascinante, porque quando você pensa na igreja, nos dias de hoje, é isso que deveria ser, entendeu? É uma tenda, onde todos nós vamos em busca da palavra de Deus santa, sagrada, que sai do trono de Deus, da boca de um servo de Deus, onde nós juntos congregamos e nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, nós cantamos juntos, mas muitas vezes a gente percebe que esse princípio está corroído, né, cara? Tá certo que eu não quero entrar aqui nas polêmicas da igreja, muito pelo contrário, da minha boca não sairá uma palavra de maldição contra a noiva de Cristo. Eu posso trazer palavras de entendimento, de revelação sobre erros, mas maldizer a noiva de Cristo jamais. E quando a gente lê em Hebreus capítulo 12, 18 a 21, olha o que o autor do livro de Hebreus nos diz. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som das palavras tais, que quando os ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou aterrado e trêmulo. Ou seja, isso aqui, o autor está nos levando ao contexto da antiga aliança, do antigo modelo de adoração, onde o povo se ficava distante, onde a glória de Deus estava em cima de um monte e só um subia, e era aquela coisa aterrorizante. Mas olha como ele continua. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Olha que lindo, cara, isso aqui. Esse autor, ele está nos mostrando que ao se chegar a esse monte aqui, nós estamos chegando a um local celestial, a um local espiritual diferente do contexto de Moisés. Esse aqui é um retrato da igreja que o autor do livro está nos dizendo. Mas o que me maravilha nesse trecho aqui é o fato dele trazer um pequeno detalhe. Ele está falando que chegado ao Monte Sião, número 1, que é um monte físico, um local físico, ou seja, é uma figura da nossa congregação, da nosso ajuntamento sagrado, que é a igreja, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei doido, né? Peraí um pouco, cara.
O que o autor está querendo nos revelar é que isso aqui, essa maquete que está aqui na tua frente, é uma sombra das coisas celestiais. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui começou o culto, certo? Aqui começou a igreja. Aqui começou algo tremendo na história que eu e você estamos vivendo hoje. Sião é uma sombra da eternidade. Mas, no versículo 23, eu estou chegando na igreja dos primogênitos escritos nos céus, ou seja, todos os salvos que congregamos juntos, vamos estar na presença do Senhor. Então, o que o tabernáculo de Davi está nos preparando é para a glória futura, não só da igreja em que nós vivemos, mas para a glória futura da Jerusalém que virá um dia. Por que eu te falo isso? Porque Davi construiu o tabernáculo, certo? Depois que ele morre, Salomão constrói o templo, e a dimensão da adoração e dentro do contexto do povo de Israel muda. A arca vem desse monte para esse monte, ela sai desse local e entra aqui. A gente lê isso no livro de Reis. Quando você lê na Bíblia, isso é um segredo, tá? Quando você lê na Bíblia que eventos poderosos acontecem em um mesmo local, é porque Deus tem um segredo sobre aquele local. Deus tem algo tremendo sobre aquele local. Se você for no livro de Salmos e pesquisar a palavra Sião, você vai ver a quantidade de locais que essa palavra existe. E você vai ver interessante que Deus escolheu Sião. Deus escolheu inclusive que o trono dele estivesse em Sião. Olha isso que incrível. Salmo 87. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe, de Babilônia, da Filístia, de Tiro, etc, etc. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu em Sião. Eu quero que Deus fale de mim, que eu fui nascido de novo em Sião. Isso é uma tremenda palavra, não só sobre a Sião que nós vemos no povo de Israel, mas é uma palavra para aqueles que nascem dentro do contexto da igreja hoje. Você nasceu na igreja, você nasceu na igreja de Cristo. E quando esse nasceu que eu estou falando, é um novo nascimento em Cristo. A salvação, pregação pela igreja de Cristo. Você foi nascido de Sião. Agora uma palavra para os músicos e compositores como eu. Olha aqui que o último versículo do Salmo 87 diz: os cantores e os músicos de instrumentos cantarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Estão aonde? Em Sião. E o porquê que a palavra de Deus está falando em Sião? Porque aqui é o local onde o trono de Deus é estabelecido. É aqui onde ele coloca os seus pés para repousar. É aqui que acontecem os principais eventos da história de toda a Bíblia, na revelação de quem Cristo é. Ah, Márcio, mas ele morreu aqui no monte a propósito, Jesus morreu pertinho do Monte Sião. Jesus, olha, se a gente fosse colocar essa cidade nos dias de hoje, Jesus morreu por aqui. Olha o Monte Sião onde está. É pertinho. Sabe onde a primeira ceia acontece? Aqui. E sabe que foi aqui, nesse local, que o próprio Jesus cantou um louvor ao Senhor? Eu fiz um vídeo sobre isso. Está na série do Tabernáculo de Davi. E eu descobri qual é esse cântico. É muito fantástica essa palavra. Depois assiste lá. Nesse mesmo local, sabe o que aconteceu? Atos capítulo 2. Depois de Jesus subir aos céus, veio o Espírito Santo de Deus. Sabe onde o Espírito Santo de Deus veio? No Monte Sião. Sabe de onde o Espírito de Deus deveria sair para soprar vida no homem? Da sua noiva, de mim, de você. Não é o espírito do homem,
Como compositor, eu alerto você que compõe e escreve música. Não escreva sobre você, não, cara. Não tem nada de interessante sobre você, sabia? Não tem nada de interessante sobre mim. A não ser que eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Por isso que as nossas fontes de inspiração têm que estar nele. A gente tem que cantar sobre ele, compor sobre ele. Não é ficar repetindo, vai, olha pra mim, que olha pra mim, cara, eu sou feio, bicho. Olha pra Deus, tira os olhos de mim, coloca os olhos nele. Toda vez que a gente coloca os olhos no Senhor, de onde vem o meu socorro? Você acha que Davi escreveu isso aí por quê? Ele estava olhando pra ele? Não, cara, porque ele estava olhando aqui, ó, da janela da casa dele, ele estava olhando o Monte Sião, ó. Eu estou olhando lá pro monte de onde virá o meu socorro. Vou correr para onde está a arca. Eu vou correr onde está a presença do Senhor. Eu vou correr para a presença do Senhor. É de lá que vai vir o meu socorro. Então muitas vezes a gente pensa nesse salmo, olha, eu vou ficar olhando para os montes de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, etc, etc. Não, cara, você tem que correr para lá. Correr para a presença do Senhor. Quando os problemas vêm, quando as situações da vida vêm, você tem que correr para a presença do Senhor. E não ficar esperando lá, porque a presença do Senhor vai. Cara, acorda, cara. Quer ver que tremendo? Sobre o Monte Sião. Abre sua Bíblia aí, depois com calma e leia Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Olha que coisa gloriosa, olha quantas coisas aconteceram nesse local. Sião é uma sombra da eternidade. Isso aqui ainda vai acontecer, está no nosso futuro. Agora sabe o que é mais glorioso? Que eu estava estudando assim, eu fico sempre perguntando, Senhor, tudo bem, isso é legal, mas vamos chegar aonde, né? Onde a gente vai chegar nesse estudo, né? Aí o Senhor falou assim, vai para Apocalipse 21. Eu comecei a ler, né? Apocalipse 21, um novo céu, uma nova terra. Aí ele fala da Nova Jerusalém. E quando ele fala Nova Jerusalém, 9 a 26, a gente vê aqui uma descrição da Nova Jerusalém. E eu vou fazer um estudo. Eu prometo, eu vou fazer esse estudo para você. Porque eu fiz um estudo já sobre as pedras do peitoral de Arão, está no tabernáculo de Moisés. Aí você chega no versículo 24 do capítulo 21 de Apocalipse, que diz o seguinte: as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela quem? A Nova Jerusalém, trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Cara, isso é muito fantástico. E sabe o que me chamou a atenção aqui? Lembra que eu falei que depois de Davi, Salomão construiu Jerusalém, ampliou Jerusalém? Nós estamos lendo a mesma coisa. Isso é uma metáfora, como se fosse uma sombra do que haverá. A igreja que nós estamos vendo, que é chamada de Sião, no tabernáculo de Davi, vai ver a noiva, a nova Jerusalém descendo do céu. Da mesma forma que a Jerusalém foi ampliada aqui, a Nova Jerusalém vai ser ampliada ainda mais. Esse capítulo dá descrição do tamanho. Eu tenho um estudo sobre esse capítulo, só do capítulo 21. Vê lá no meu canal, vou deixar o link aí no descritivo para você se aprofundar ainda mais nessa palavra. E é muito fantástico você imaginar que você faz parte disso, que você vai ver isso com seus olhos, que um dia você vai ver o Senhor aqui de pé, e aquela multidão cantando um cântico que ninguém consegue aprender, que João não conseguia aprender. Isso é muito fascinante aos meus olhos, mas o que eu acho muito interessante é o fato de que as nações trarão a sua glória nessa cidade de Nova Jerusalém. Para quê? Para apresentar aos pés do Senhor. E aí você lembra em Mateus capítulo 4, quando Satanás veio tentar Jesus, que ele ofereceu exatamente essas mesmas coisas. Ele ofereceu o seguinte: olha, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Em algumas traduções nós lemos aqui a sua glória.
e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai de Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Por que será que Jesus respondeu isso? Porque ele estava cheio de Deus? Óbvio. Porque ele era Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo? Óbvio. Mas sabe por que Jesus respondeu isso? Porque ele sabe o que vai acontecer na Nova Jerusalém. Então, eu imagino na cabeça de Jesus assim: cara, será que esse cara não se liga que ele está falando com o Rei dos Reis? Que eu vi, que eu estarei de pé ali no Monte Sião, que eu vou ver a cidade do meu Pai descer em glória, e as nações da terra trazer todo o esplendor. E a propósito, a glória desse mundo não são as riquezas, cara. A glória desse mundo é a humanidade, sou eu, é você. Naquele dia, nós estaremos na Nova Jerusalém. Então, quando a gente está estudando o tabernáculo de Davi, você tem que ter a mente que você está percebendo o que vai acontecer na eternidade. Sabe, tem um estudo sobre a Nova Jerusalém que eu estou preparando, que eu estou sonhando em tirar da minha cabeça e botar no papel para escrever, que é como que será a Nova Jerusalém, o que será entrar na presença de Deus, o que será a glória de Deus. Aí isso não está escrito na palavra. Claro que está em sombra. Basta a gente aprender a ler o que Deus está nos ensinando. Lembra que no início desse vídeo eu falei que Paulo estava se preocupando: olha, existe o homem da terra, mas existe o homem celestial. Da mesma forma, existe a igreja que está na terra, como um dia existirá a igreja celestial, a noiva de Cristo, a boda com o Cordeiro. Existe a Jerusalém da terra, mas um dia haverá a nova Jerusalém celestial. Percebe o que eu estou querendo dizer? Para a gente acordar e despertar e ler a Bíblia numa profundidade diferente. Não é só aquele negócio oba-oba, não é aquele negócio de ser bonzinho, da positividade. Para com isso, cara. A igreja de Cristo tem que se acostumar a querer mergulhar no mais profundo da palavra de Deus para aprender as coisas mais profundas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como você vai se comportar na presença do Rei dos Reis? Você sabe o que você vai fazer quando você entrar na presença do rei? Quando você estiver diante da majestade de um rei? Se hoje a mídia faz uma chacota nacional da maior autoridade do país, e eu não estou falando de partido político não, cara. Eu estou falando da autoridade do país. A autoridade máxima do país é enxovalhado publicamente. O que você está aprendendo? Você está tratando Deus de você na sua música? Você acha que você vai chegar na frente do Criador do Universo, se dirigir a Ele como: ei, você? Será que você vai saber como se comunicar com o Rei? A Bíblia não foi escrita dentro de um contexto que eu e você muitas vezes a gente conhece. Que tem um presidente que você vota. Deixa eu te falar. Deus não foi votado para onde ele está, não, cara. Deus é o Criador do universo. O que a igreja precisa aprender, que eu e você precisamos aprender, como é que nós nos comportaremos um dia na presença do Rei dos Reis. Como serão as roupas, como serão os cânticos, como será a forma de você se dirigir, né, cara? Eu tenho certeza que Deus não é o meu chapa. E tem outro detalhe, tá? Na presença de um rei, a sua conduta denota o tipo de rei que você serve. Então, muito cuidado com o seu testemunho e muito cuidado com a mensagem com que você quer passar, até mesmo no Monte Sião, dentro da igreja. Porque o seu testemunho fala muito de quem você serve, mas principalmente fala de quem você é. Então, eu quero fechar esse vídeo de encorajamento a você. Aquecer no seu coração o desejo de você mergulhar nessa palavra. De você mergulhar. Olha, eu faço esses estudos com o maior prazer, mas tudo que eu tenho eu procuro passar. Eu não escondo nada. Sabe? Então, na minha limitação, dentro do que eu consigo, dentro daquilo que eu consigo até verbalizar, porque muitas vezes vem uma visão maluca na minha cabeça e eu não consigo passar. Mas o fato é, cara, Deus tem algo tão tremendo na nossa frente daqui a pouco tempo.
sabe, que se a gente não aprender agora com o que a Bíblia nos ensina, vai ser tarde demais para você aprender lá. Vai ficar feio pra caramba, tá? Vai ficar esquisito. Você entrar na Nova Jerusalém, você não sabe nem como falar com Deus, o Criador, cara. Epa, beleza aí, Deus. Dançar funk, cara, nem pensar. Rebolar que nem os cantores do mundo, nem pensar. Então que esse vídeo seja um vídeo para te encorajar, não um vídeo para cajadada, sabe? Cara, ó, não sou pastor, não tô aqui para medir de cima para baixo ninguém, nem de baixo para cima, não se trata disso. Talvez você seja uma pessoa que conhece muito mais a Bíblia do que eu, glória a Deus, faça o seu canal. Se não for, olha, meu prazer é servir. Escreve aí o seu comentário, o que você aprendeu, o que você gostou, se você tem dúvida, eu procuro responder todo mundo. Não deixa de assistir os outros vídeos dessa série que são muito bacanas, tá? E eu faço com o maior carinho para poder colocar no teu coração fogo pela palavra de Deus, né? E desde já eu quero convidar você a espalhar essa mensagem no WhatsApp, colocar o seu joinha aí e deixar a sua mensagem, porque isso ajuda o YouTube a divulgar ainda mais esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo dessa série, o Tabernáculo de Davi.